Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A palavra de Deus é tão clara para nós, falando que nós devemos nos empenhar em trabalhar para o Senhor, em fazer as coisas que são para além deste mundo, além desta vida. Nós acabamos de cantar uma frase que diz: "E tu, pecador que vagueias, não acha momento em que cantes ao Senhor, para adorar ao Senhor? Que fazes ao teu..." Me ajude aí. "E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não há? Não? É, isso mesmo." E essa frase, ela é exatamente isso, né? Às vezes nós estamos tão atrás de tantas coisas, chamamos assim dos tesouros, e não achamos momento para nem adorar ao Senhor, ou para fazer alguma coisa que nos leve para esses tesouros do céu. John Stott usa nessa passagem um comentário falando a ambição do cristão, é o tema do capítulo que ele fala nesse momento aqui, no seu comentário. E ambição até parece uma coisa ruim, né? Ambição. Mas a ideia da ambição é algo que eu busco, que eu desejo muito, que eu quero, que eu considero importante. E qual é a ambição do cristão? Não são as coisas materiais, mas é o reino dos céus. Eu vou ler aqui um trechinho do comentário que diz: "A ambição dos pagãos está focalizada nas necessidades materiais. Mas isso não pode acontecer com os cristãos. Em parte porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, mas principalmente porque estas coisas não constituem objetivo apropriado ou digno de busca do cristão. Ambições menores são sadias e corretas, contanto que não constituam um fim em si mesmas, mas sejam um meio de alcançar um fim maior, a propagação do reino de Deus e da sua justiça, e da justiça de Deus." Então ele diz que o mundo, realmente, ele só tem isso, porque o mundo só tem as coisas materiais. E o mundo, ele tem que confiar nele mesmo. Se ele não confia em Deus, ele tem que confiar nele mesmo, na sua força, no seu trabalho, na sua inteligência. Mas nós sabemos que nós trabalhamos, mas o sustento vem de Deus, que não precisamos colocar 100% da nossa atenção nessas coisas, porque o sustento vem de Deus, e Ele nos dará. Não é porque a gente está utilizando o nosso tempo para as coisas de Deus é que nós vamos ficar mais pobres, ou que nós não vamos ter as coisas desse mundo. Mas a palavra de Deus diz que até mesmo algumas coisas desse mundo não são para nós, porque nós temos coisas melhores. A nossa motivação, então, não é ganhar o mundo, mas é servir a Deus. E como disse nesse comentário, até mesmo as coisas que Deus nos dá, seja cargos, seja dinheiro, seja sustento, essas coisas precisam ser bem utilizadas e ser utilizadas para o reino de Deus, para servir a Deus. O que nos falta então, irmãos? Muitas vezes nos falta essa consciência. Nós sabemos o que devemos fazer, mas nos falta essa consciência do compromisso com aquilo que nós temos que fazer. Eu disse
terça-feira na reunião e ontem também numa reunião da SAF, sobre essa questão de decisão, uma diferença entre a gente ter uma lista de deveres e uma lista de itens obrigatórios. Eu queria repetir isso hoje para muitos que não estiveram na reunião terça ou na reunião sábado lá em Itaporanga, porque é um fator muito interessante. Qual que é a ideia disso? Lista de deveres tem bastante, né? Eu deveria emagrecer, eu deveria economizar, eu deveria ir mais à igreja, eu deveria, mas nem tudo que deveria é algo que a gente realmente se compromete a fazer. O que a gente se compromete a fazer? É aquilo que é nossa obrigação. Então a frase aqui é o seguinte: a lista de deveres é fraca, ela é passiva. A lista de itens obrigatórios é forte, vigorosa e enérgica. E aí a frase principal aqui para a gente guardar é o seguinte: uma decisão não é uma decisão real até que se torne uma obrigação. Uma decisão não é uma decisão real até que se torne uma obrigação. E principalmente para as coisas de Deus, nós temos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática, e ela é para ser obrigação, obedecida. Não é isso que a palavra de Deus é para nós? Então, aqui não é uma lista de deveres. Eu deveria amar meu próximo. Eu deveria não roubar. Eu deveria... Não, aqui é uma lista de itens obrigatórios. E quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, ele vai buscar o quê? Seguir essa lista. E aí, irmãos, eu não quero aqui julgar ninguém, eu não quero aqui dar uma lista para você, mas você sabe muito bem diante de Deus o que você deve e o que você precisa fazer em relação ao seu tempo. Porque cada um tem a sua agenda, tem o seu tempo, mas é certo que nós podemos fazer mais. E nós não fazemos muitas vezes porque está na lista do deveria e não está na lista da obrigação. Eu vou dar um exemplo. Não criticando ninguém, tá, irmãos? Você é um diácono da igreja. O dia da sua escala, você tem uma deveria ou uma obrigação? Uma obrigação, então você vem. Aí no outro dia não é a minha escala. Eu deveria, mas hoje surgiu uma coisa aqui. Coitados dos diáconos, né? Não é só diácono. Eu não vou ficar nomeando assim, mas poderíamos dar exemplo qualquer um. Na equipe de louvor. Está na minha escala. É uma minha deveria ou obrigação? Minha obrigação. Eu vou participar do culto, eu vou dirigir o louvor. No outro domingo eu não estou na escala. Eu deveria, mas surgiu um aniversário que bem nesse dia. O duro que a lista da obrigação está tão frágil que às vezes surge um aniversário no dia que eu deveria, que é a minha obrigação, e eu ligo para a Denise: eu não vou poder, é a minha obrigação, mas eu não vou. Então, irmãos, nós estamos buscando o reino dos céus? Ou nós estamos simplesmente, quando dá, eu busco o reino dos céus? Então, como eu disse, eu não quero ficar dando exemplo aqui, né, como se eu estivesse atacando alguém. Nem lembrei de nenhum diácono, nem lembrei de ninguém. Eu estou falando sugestões, porque serve para qualquer um. Eu tenho uma obrigação, eu só vou na escola dominical. Eu deveria à noite, mas eu tenho uma obrigação com a escola dominical. Eu tenho a obrigação com o culto, mas não com a aula. Não sei se aqui tem isso, mas tem igrejas que a pessoa vai só no culto, das 9h30 às 10, que ela tem uma obrigação, depois ela vai embora da igreja. Então, não sou eu que vou fazer a sua lista de obrigações, mas nós precisamos pensar melhor do que, como servos de Deus, o quanto eu posso me empenhar mais, o quanto pode ser a minha obrigação. Está frio, eu vou. Está quente, eu vou. É um dia que eu estou desanimado. Não, estou tão desanimado hoje, eu vou tirar uma folga hoje. Não, eu vou porque é a minha obrigação. Isso é uma decisão. Decisão não é uma decisão real até que seja uma obrigação. Então, irmãos, que Deus esteja falando conosco para que nós possamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Ter tempo para adorar a Deus, ter tempo para servir a Deus,
Nós estamos falando esse ano sobre a questão da igreja, né? A importância da igreja. E porque como nós vamos evangelizar se nós não estamos juntos, se nós não somos uma equipe juntos? Hoje está tão bonito, né? Parece que tem mais pessoas hoje, bastante gente. É muito bom a gente ver esse compromisso, mas nós precisamos fazer dele uma obrigação constante na nossa vida e que assim Deus nos ajude. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade, ó Deus, que o Senhor Deus esteja nos abençoando, ó Pai, para que nós estejamos buscando os tesouros dos céus e não os que são daqui da terra. E é assim, ó Pai, que nós temos compromisso com a igreja, com os trabalhos da igreja, mas também compromisso durante a semana com a adoração, com a leitura da Tua palavra, com, ó Deus, coisas que podemos fazer para evangelizar, tudo aquilo que o Senhor Deus está colocando na nossa mente, no nosso coração para fazer para o Senhor, ó Deus. Ó Deus querido, obrigado por esta manhã e que o Senhor Deus venha nos fortalecer, ó Pai, para que não sejamos como o mundo, que o mundo vive atrás das coisas desse mundo, dos tesouros, acumulando esses tesouros, ó Pai, mas que nós possamos buscar essa ambição para o reino de Deus, para buscar as coisas do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.